Olá pessoal, boa noite. Bem-vindo à nossa 13ª aula do módulo DBA Pleno. Hoje vamos trabalhar com o upgrade de banco de dados para a versão 12C. Lembrando que na aula anterior a gente fez o upgrade da nossa infraestrutura de grid para a versão 12C. Estávamos na 11.2.04 e mudamos para 12.1.2. Bom, essa é uma aula bem interessante nessa aula que passou, que a gente aprendeu não só a fazer essa instalação, mas aprendemos também o conceito que muitas vezes o DBA confunde, né, de achar que tudo tem que estar na mesma versão. Vimos que não necessariamente precisamos ter banco de dados e grid na mesma versão. E se você ver, com isso, a gente consegue ver que já temos o outro HD criado. Cada um em uma versão, né, um aqui na dentro. 12 e um na 11. Feito isso, e vimos que não é necessário, como eu comentei, fazer o upgrade ao mesmo tempo. Armazenamento aqui, banco meu de HD dados com tamanho de 7 GB, o tamanho real dele se você aqui ver, dentro. Ou seja, o tamanho real que quer dizer que ele realmente está ocupando aqui esse espaço o meu ASN, na ou máquina, seja, o meu na minha grid, hospedeira. o Vamos dar um ORM, iniciar o aqui, MySASM. para que a gente possa agora, no próximo passo, a gente vai formatar esse nosso disco que acabamos de criar. Então, para resolver um problema de espaço que pode ser que a gente tenha, ou para evitar que se tenha ele no futuro, vamos fazer o seguinte: se a gente analisar bem e precisar de espaço, a gente vai ter que criar um disco para a nossa máquina virtual, como acabamos de fazer. Depois vamos formatar esse disco criado no sistema operacional e vamos montar um diretório para que ele possa utilizar esse disco novo criado. Porque no sistema Linux não basta você colocar um disco lá dentro, ele já vai reconhecer, como isso acontece no Windows, por exemplo, do binário. Você tem que colocar o disco, criar a partição e dizer para qual ponto de montagem você vai querer que esse disco esteja colocado, ou seja, para qual ponto de montagem esse disco vai fazer parte. Ok? Então vamos lá. Agora, lá no nosso sistema operacional, aguardar ele iniciar para que a gente possa proceder essa tarefa. Para 12.1. Se a gente vê, o nosso sistema operacional está subindo, né? O nosso sistema operacional está no ar, está carregando, para que a gente possa proceder da forma como eu acabei de comentar com vocês. Vamos esperar ele terminar de subir, ele é mais rápido ou mais lento de acordo com a máquina, claro, de acordo com o poderio da máquina hospedeira. Porém, a versão 12, lembrando que a gente utiliza sempre o nosso MOBA, o sistema operacional aqui, como a gente está vendo, não é necessário nem você fazer login se você não quiser, a gente já pode fazer direto a conexão de SSH a partir do MOBA. Você vai precisar aceitar a licença, você tem que ter uma conta no site da Oracle, todos já têm, já fizemos outros downloads lá, então não vamos ter esse problema. Marcar os dois arquivos, os dois primeiros arquivos aqui, versão 12.1.02. Feito isso, vou dar um aceitar e vou baixar. Ok. Mas para que a gente faça a instalação, já aprendemos que a gente precisa baixar esses arquivos e copiar eles para dentro da nossa máquina virtual. Legal. Para isso, a gente utiliza uma ferramenta chamada WinSCP e dessa ferramenta a gente vai copiar e jogar lá para dentro da máquina virtual. Só que pode ser que alguns tenham um problema que a gente já vai aproveitar e já vou mostrar para vocês como resolve, que é a falta de espaço lá dentro do servidor. Ou seja, eu vou precisar acrescentar um disco, um HD, vamos dizer assim, né? Uma forma fictícia, é claro, porque a gente tem uma máquina virtual, uma VM, mas vamos instalar, colocar esse HD lá dentro e liberar ele para que o nosso sistema operacional reconheça, para que a gente possa, enfim, dar prosseguimento, para que a gente possa instalar, enfim, utilizar ele como um storage mesmo de dados, tá? Como um lugar para ficar ali, para guardar instaladores, enfim, para isso aí. Como primeiro passo, a gente vai acessar a nossa máquina virtual. Vamos aqui em configurações, armazenamento e vamos adicionar um HD aqui dentro dessa controladora. Vamos dizer que a gente precisa de mais um HD aqui dentro, adicionar um disco rígido, criar um novo disco rígido.
Vou colocar o nome dele, projeto DBA. Módulo pleno. O tamanho dele, eu vou criar ele com... colocar ele com 7 GB. Não mais que isso, não é necessário mais do que isso. Tamanho fixo. A diferença, lembrando, né, dinamicamente alocado e tamanho fixo. Tamanho fixo, quando eu starto a criação, ele já vai criar daquele tamanho que eu criei. Se eu coloco dinamicamente alocado, ele vai crescendo até o tamanho máximo. Então vamos mandar criar. E eu vou utilizar ele lá no meu sistema operacional. Eu vou criar um /install ou /storage, como vocês quiserem colocar. No meu aqui, eu vou colocar ele como /install, para que eu saiba, não, /mídia, eu vou colocar para ele saber aonde vão estar as minhas mídias de instalação, ok? Então, vamos esperar ele criar o nosso disco, né? Criar o nosso disco virtual. A gente dá uma pausazinha, né? Porque ele vai demorar a média de uns 2, 3 minutos, depende muito da máquina. Se a máquina for mais rápida, um pouco mais rápido. Se a máquina for um pouco mais lenta, é claro, ele demora proporcionalmente. Lembrando que máquina virtual, criação de disco, ele faz bastante I/O no HD do hospedeiro, ou seja, no HD do notebook. Então, conforme a velocidade, conforme o modelo do seu HD, pode ser que ele demore um pouco para fazer o processo completo. Se você ver, a gente consegue ver que já temos o outro HD criado aqui dentro. Feito isso, ok, se eu vier aqui novamente, em armazenamento, aqui o meu HD com tamanho de 7 GB, o tamanho real dele aqui dentro, ou seja, o tamanho real que ele quer dizer que ele realmente está ocupando esse espaço, né, na máquina, na minha hospedeira. Vamos dar o iniciar aqui, para que a gente possa agora, o próximo passo, a gente vai formatar esse nosso disco que acabamos de criar. Então, para resolver um problema de espaço que pode ser que a gente tenha, ou para evitar que se tenha ele no futuro, vamos fazer o seguinte. Se a gente analisar bem e precisar de espaço, a gente vai ter que criar um disco na nossa máquina virtual, como acabamos de fazer. Depois vamos formatar esse disco criado no sistema operacional e vamos montar um diretório para que ele possa utilizar esse disco novo criado. Porque no sistema Linux não basta você colocar um disco lá dentro e ele já vai reconhecer, como isso acontece no Windows, por exemplo. Você tem que colocar o disco, criar a partição e dizer para qual ponto de montagem você vai querer que esse disco esteja colocado, ou seja, para qual ponto de montagem esse disco vai fazer parte. Ok? Então vamos lá, agora lá no nosso sistema operacional, aguardar ele iniciar para que a gente possa proceder essa tarefa. Se a gente vê, o nosso sistema operacional está subindo, né? O nosso sistema operacional está no ar, já está carregando, para que a gente possa proceder da forma como eu acabei de comentar com vocês. Vamos esperar ele terminar de subir, né? Ele é mais rápido ou mais lento de acordo com a máquina, claro, de acordo com o poderio da máquina hospedeira. Lembrando, né, que a gente utiliza sempre o nosso MOBA, o sistema operacional aqui, como a gente está vendo, não é necessário nem você fazer login se você não quiser, a gente já pode fazer direto a conexão de SSH a partir do MOBA. Abrindo aqui pelo nosso MOBA, então, a gente faz a conexão. Ok? Feita a nossa conexão aqui agora, eu conectei como Oracle, né? Eu posso fazer o seguinte. Vocês viram que eu já adicionei o nosso HD. Para que eu consiga trabalhar
para que eu consiga fazer o processo de particionamento dele primeiro, para que depois eu possa formatar e utilizar, eu vou ter que conectar como root. Ok? Então, feito isso, eu vou fazer o comando fdisk para ver como que ele tem, o que ele tem ali dentro das minhas partições. Eu vou colocar então o comando fdisk-l e ele vai me trazer todos os drivers que eu tenho ali e driver que por um acaso eu tenha, né, liberado, que foi o drive que eu acabei de criar. Vamos procurar se ele está aqui dentro. Ó, se vocês verem, ele vai trazer um primeiro aqui para mim. Ele vai trazer um SDB. Ó. Opa. Ele trouxe um disco com uma partição não válida, 7 GB, que eu acabei de criar. Ok? Então eu vou agora fazer o processo de particionamento dela. Continuando aqui então, eu vou fazer o comando que é o seguinte, eu vou fazer o fdisk nessa aqui, fdisk, aí ele vai me dizer o seguinte, que eu preciso particionar. Eu coloco N para uma partição nova e eu vou criar uma partição primária. Feito isso, ele me pede o que eu vou colocar. Eu vou colocar uma partição primária, P de primária, número da partição 1, primeiro cilindro, só dá Enter, último cilindro. Ele me sugere já o tamanho completo para uma partição só. Como eu só vou ter uma partição, ou seja, ele vai ficar dessa forma mesmo. Depois disso, eu tenho aqui, eu coloquei o documentozinho para vocês, ó. Eu vou colocar o fdisk, define o espaço, a alocação que eu quero, mostra a configuração com fdisk L e o wgrava. Então vamos voltar para lá. L, mostra a configuração, wgrava. Certo? Feito isso agora, ó, a partição, a tabela de partição foi alterada. Se eu der agora um fdisk -L aqui novamente, ele vai me trazer os discos que foram criados. SDB1, que eu acabei de criar aqui. Ok? Bom, feito isso agora, eu vou precisar fazer uma outra coisa, que é o próximo item que eu vou precisar fazer a formatação da minha partição. Então, para isso, eu vou utilizar este comando aqui, SDB1, para que ele faça a formatação dela. Dou um Enter, Enter novamente, e ele fez a formatação daquele espaço. Agora o próximo passo é eu pegar e montar, criar um ponto de montagem e nesse ponto de montagem jogar aquele espaço que eu criei. Vamos ver como é que a gente faz isso. Agora vamos fazer o ponto de montagem. Opa, antes disso, eu preciso criar o diretório, certo? mkdir /mídias. E agora sim, fazer o ponto de montagem. Ok? Se eu der um df-h, agora eu já vejo que eu tenho 6.4 GB dentro do /mídias. Porém,
para que eu possa, toda vez que a máquina restartar, isso fique guardado, eu preciso configurar um arquivo que se chama etc/fstab. Dentro do fstab, eu vou ter que incluir a linha que diz para que ele sempre monte o arquivo toda vez que for reiniciado. A linha que eu vou usar vai ser incluída aqui. Ok? Então, eu vou incluir uma linha aqui. Essa linha ela vai ter o nome, o local, o ponto de montagem, o local físico, o ponto de montagem, a forma dele, né, a formatação e as outras configurações. Ok? Agora então, continuando aqui, eu tenho então 7 GB, 6.9 GB, que está ocupado 144. Deixa eu ver com que. Ele na verdade é só com parte do sistema, né, que ele coloca dentro do diretório, dentro da pasta recém-criada. Algo bem interessante que a gente tem que ver aqui é o seguinte, olha só. A minha pasta mídias que eu acabei de criar, eu criei ela com o root, porque eu fiz todo o processo com o root, mas eu devo colocar ela, dizer que ela é propriedade do Oracle com o grupo install. Por que isso? Porque eu vou criar lá dentro dela os meus instaladores do Oracle, que vão ser startados com o usuário Oracle. Então, para que eu não tenha esse problema, eu vou fazer da mesma forma como eu tenho aqui, ó, o U01. Então eu vou colocar esse mídias, vou trocar o owner dele. Para isso, eu faço o comando shell, coloco o usuário, o grupo que eu quero e o nome do diretório. Se eu fizer agora o ls novamente, aí eu vou ver que, olha aqui, ele está então com o owner que eu quero, né, com o owner, enfim, que deve ser que é o Oracle OnInstall. Ok? Bom, o próximo passo agora é utilizar o WinSCP e copiar aquelas mídias de instalação para dentro desse novo diretório, para dentro desse diretório que a gente acabou de criar. Vamos lá então. Bom, continuando então, a gente vai conectar via o WinSCP. Senha Oracle. E aqui, olha que interessante, a gente vai fazer o seguinte, vamos procurar lá dentro do barra pela pasta mídia que a gente tem, ó, pasta mídias, tá aqui, e eu vou conseguir com isso ir lá onde foi feito o meu download e jogar o arquivo para cá. Copiando o arquivo agora, né, eu vou pegar os dois arquivos e mandar os dois arquivos para dentro da minha máquina virtual. Ou seja, eu vou estar mandando os dois arquivos para dentro do meu Linux. Aguardar um pouco agora para ele fazer o processo, né? Ok, terminada a cópia, a gente vai voltar lá no nosso mobile. E vamos descompactar os dois arquivos. Um zip. Descompactar todo o instalador. Essa descompactação
vai servir para criar a pasta de instalação. Ele vai criar a pasta da database, onde a gente vai proceder a partir dela o processo de upgrade do nosso banco. A gente vai primeiro instalar os binários, depois a gente vai proceder o upgrade do nosso banco de dados. Um erro que é bem comum, e eu vi que a gente acabou de fazer, é descompactar e deixar todo o diretório para o owner errado, ou seja, para o owner root e não para o owner on install como deveria ser. Ao término, eu posso pegar e só fazer um show, trocar o proprietário do diretório, ou eu poderia ter entrado como usuário Oracle e ter feito um zip lá dentro como usuário Oracle mesmo. Aqui é o mais recomendado, é o que normalmente a gente faz, é o mais correto, ok? Mas já que começamos assim, vamos terminar dessa forma. Vamos descompactar o segundo arquivo. Vamos esperar o segundo arquivo descompactar também. Como eu comentei agora, a gente faz o comando shawn -R. -R é para que seja recursivo, para que ele faça o database, o diretório do database e mais todo o conteúdo dele, ok? Feito isso, a gente vai ver o seguinte: o diretório do database agora está como proprietário Oracle e eu instalo. Vamos sair do nosso usuário root. Vamos fazer o teste para ver se ele realmente está conseguindo trazer para nós a tela. Ok, se ele está conseguindo exportar o display para que a gente possa então proceder à nossa instalação. Vamos lá agora novamente, vamos lá agora dentro do database. Se eu ver aqui, eu tenho o Run Installer, que é o arquivo de instalação que a gente já conhece, que já é o mesmo desde a versão 8.9 do Oracle, é a mesma forma de se startar a instalação. Vamos aguardar agora ele iniciar o processo. Pronto, o nosso installer agora. Dá um next. Ele pergunta, opa, deixa eu desmarcar aqui que eu não quero receber o update do Oracle Suporte por e-mail. Ele me disse, eu tenho certeza, E vamos proceder da mesma forma como estamos fazendo anteriormente. A gente vai fazer o seguinte: primeiro instalar o software para depois fazer o upgrade. O que a gente tem? A gente tem um Oracle Hack de uma instância? Não, a gente tem um Single Instance Database. Dá um Next. Versão Enterprise. Vou mudar meu Oracle Home. (12102). Vou dar um Next. E agora tivemos um problema que não era o esperado, não é? Que a gente tinha daquela outra vez, não era a mesma coisa que esperamos da outra vez. O que aconteceu nesse caso aqui? Aconteceu que
vamos dizer, mas a gente acabou de colocar um disco, a gente colocou um disco para criar a nossa parte de mídia, mas a instalação é feita na U01. Tá? Isso aqui já era esperado, porque é uma situação que vocês podem ter com VM e eu acho interessante a gente trabalhar ela junto, a gente ver como que a gente vai fazer para resolver esse problema. Deixa eu só dar OK aqui, vou cancelar a instalação para a gente resolver o problema no nosso sistema operacional. Mas a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um novo HD, que eu estou fazendo aqui já, e vamos fazer todo aquele processo que a gente já fez, só que dessa situação a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma pasta U02 e vamos jogar lá dentro o nosso banco de dados, o nosso Oracle Home, né, do nosso novo banco de dados, ok? Então vamos criar esse novo disco para que a gente possa proceder dessa forma. É claro, para quem não tiver esse problema, quem não teve problema de espaço, não tem problema nenhum, tá? Não vai precisar criar isso. Isso é um artifício para quem venha a ter problema para conseguir resolver sem ficar perdendo muito tempo aí, enfim, com resolução de problema Linux. Ok, terminado o processo. Tem outro disco criado aqui, um disco de 10 GB. Eu posso dar OK. E agora lá no sistema operacional vou fazer todo aquele processo novamente que já foi feito. Mas para isso, é claro, eu preciso subir a minha máquina virtual. Ok, gente, agora vamos... Depois disso foi criado, deixa eu mostrar para vocês aqui. Como eu falei, né? Certo? Ó, com 8 GB, ali vai ser o nosso novo Oracle Home, ok? Bom, então vamos lá novamente para nossas mídias. E vamos fazer a nossa instalação, como eu já comentei, somente dos binários por enquanto. Novamente a nossa instalação. Novamente a nossa instalação. É nessa hora, gente, que a gente vai fazer a alteração. Vamos colocar aqui o 02. Doze, 02. Se ele der para você que é impossível criar o diretório, a gente vai ver que provavelmente ele deve estar sem permissão. Vamos ver o que acontece com essa criação. Para facilitar, eu abro normalmente uma segunda tela, só para não perder aquela tela de instalação.
que aconteceu? O 02 ele está pertencendo ao root e não ao Oracle. Vamos trocar. Agora sim, a gente dá umas orelhadas de vez em quando, né? Fazer umas bobeiras. Mas tá, vamos voltar aqui. Dá OK. Back. Next. Next. Aqui são os grupos que a gente já viu, podemos deixar dessa forma mesmo. E agora ele vai fazer o teste dos pré-requisitos. Pode ser que uma coisinha ou outra dê uma reclamação. Ele reclamou do Group Membership. Com o owner root. Rodar esse cara aqui. Então, já temos um aqui conectado como root. Ok, voltamos aqui. Refazer a análise, refez a análise. Aqui ele está reclamando só que está fora do diretório do Oracle Base, tá? Ó, só isso que ele reclama. E agora ele vai proceder à instalação. Agora ele vai passar até o final, né? Vai proceder à instalação. Eu não vou deixar o vídeo porque acho que não tem necessidade. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, vocês me avisem. E com isso a gente vai estar fazendo o upgrade do binário por enquanto. Próxima aula a gente vai fazer o DBUA para fazer o upgrade do banco de dados em si, ou seja, fazer o upgrade dos dados, das informações que a gente tem no nosso banco, ok? Então, gente, um grande abraço e até a nossa próxima aula.